Boa tarde, bom dia, né? Tudo bem com vocês? Então, nós vamos começar mais uma aula agora. Nós vamos abrir a página 336 para mais essa aula, para a gente aprender um pouquinho mais aí sobre a água e os seres vivos. Vamos lá? Aqui, nós vemos a imagem de um menino bebendo água. O consumo de água, ele é fundamental para a nossa saúde. Então, eu já pergunto a vocês e vocês vão refletir aí para mim. Qual é o meu consumo de água por dia? Quanto você bebe de água por dia? Será que é um copo? Será que são 2? Qual será a medida certa? Vou ensinar um segredinho, tá? Para você saber qual a sua necessidade de água, é só você pegar a sua quantidade de peso em quilos, por exemplo, 35 quilos. Vamos colocar 40 quilos. Você vai multiplicar por 35, tá? Se sua mãe tem 60 quilos, vezes 35. O valor que der é a quantidade de água que tem que consumir. Então, depois de feita essa continha, podem pausar o vídeo e fazer essa conta. E aí me responde, vocês têm bebido a quantidade de água necessária? Suficiente? Vamos ver por que é tão importante beber água. Então aqui está falando um pouquinho dessa necessidade dos seres vivos em geral, não só nós, né? Então os animais também, incluindo nós, né, os seres humanos, precisamos de água, não só para matar a sede, mas essa sede já é uma resposta do seu corpo quando está faltando para as coisas básicas, para respiração, para controle de temperatura corporal, para transportar substâncias dentro do nosso corpo. Então, a água faz isso tudo lá dentro. Nas plantas, ela participa da fotossíntese, da respiração, do transporte de substâncias também. Então, é muito importante esse consumo de água. Seres vivos, eles apresentam diferentes proporções de água no seu corpo. Vai variar de acordo com a espécie, com a idade do organismo, com o local onde ele vive. Então, alguns seres vivos, como na foto aí, ó, da página 337, nós temos uma água viva. A água viva, por que ela tem esse nome? Porque é como se ela fosse uma água mesmo, uma água com vida. Então, 95% do corpo de uma água viva é água. Então, os outros 5%, que são outras substâncias, e ela é um ser vivo, tá? A quantidade de água nos seres vivos corresponde a cerca de 70% do seu peso corporal. Então, uma pessoa de 70 quilos, ela tem quase 50 quilos só de água. Imagina! Se você tem 40 quilos, 70% desse peso você tem de água. Então, a água é muito importante para nós. E da onde vem essa água? Dos próprios alimentos, eles têm água. As frutas e verduras também têm água. E o líquido que nós bebemos, tá? Sucos entram aí, mas nada substitui a água pura, tá bom? E quando há pouca água, olha aí o desenho de um camelo, de uma tartaruga do deserto, de um cacto. Esses 3 desenhos, essas 3 imagens, são imagens de seres vivos que precisam se adaptar numa região que tem pouca água, não é verdade? Então, essa adaptação, essas condições, elas fazem parte da evolução dos seres vivos. Então, eles tiveram que se adaptar a esse ambiente. Os camelos, por exemplo, eles podem evitar a desidratação reduzindo a quantidade de água que elimina na urina, interrompendo a transpiração. Podem processar a gordura de suas corcovas, que é isso aqui, né? Ó, eles pegam a gordura disso daqui, ó, para produzir água para o corpo dele mesmo. Os cactos, na sua maioria, eles armazenam a água no caule, no formato de espinhos,
e isso reduz a perda de água por meio da transpiração. A tartaruga do deserto, para sobreviver nesses locais aí, onde tem pouca água, quando chove ou tem acesso a folhas suculentas, ela armazena água na bexiga e em períodos secos extrai o líquido que ficou guardado. Olha que adaptação, né? Como que é muito maravilhoso assim, o que a natureza faz, né? Então ela armazena na bexiga e depois usa da própria bexiga, que tem esses grandes períodos de falta de água. E ela se protege, além disso, para se proteger do calor, ela se abriga em tocas que ela mesma cava na terra. Então, uma adaptação para ela conseguir viver nesse tipo de ambiente. Então, independente do ambiente, se tem pouca água ou não, todo ser vivo vai precisar dessa água. E o que o ser vivo faz é se adaptar para conseguir fazer isso. Se ele não conseguir se adaptar, ele vai morrer, porque sem água não tem como viver. O ser vivo precisa de água para sobreviver. O que é a água potável, então? A água potável ela precisa ter algumas características. Ela precisa ser incolor. O que é isso? De não ter nenhuma cor, não pode ficar meio marronzada, embaçada, não pode. Ela tem que ser clara, transparente. Ela deve ser insípida, isso quer dizer não ter sabor, não pode ter gosto de nada. E ela deve ser inodora, que não pode ter cheiro nenhum. Ah, essa água tá com cheirinho diferente, não é normal, tá? Então, não ter cor, não ter sabor e não ter cheiro, ou incolor, insípida e inodora, ok? E estar livre de qualquer tipo de contaminação para ela ser considerada saudável. A água que sai das torneiras que utilizamos em nossas casas, ela vem dos rios ou dos lagos, das represas, passa pelo tratamento lá nas estações de tratamento de água e aí ela chega à nossa casa potável. Esse é o tratamento comum, tá? Mas a gente vai levar, se nós levarmos em consideração a nossa cidade, a gente tem um agravante que aconteceu no Rio Doce e por causa disso muitas pessoas não consomem essa água, mesmo sendo tratada, tá? Mas em regiões onde não houve nada disso ambientalmente, até nós antes mesmo disso, né? Muitos usavam a água, colocavam no filtro e bebiam. Na natureza é possível encontrar água potável em fontes, e aí a água é conhecida como água mineral. Ela é utilizada por indústrias para fins comerciais, sendo feita uma análise no laboratório. O processo de engarrafamento, transporte, armazenamento, tudo tem que ser feito com o máximo de higiene possível, com padrão definido, né, pelas agentes de vigilância sanitária. Então, para essa água mineral chegar até nós, ela precisa de ter esse padrão, ok? E nós usamos a água para várias coisas também, né? Não só para beber, usa-se para plantações, para irrigar vários pedaços de terra, o solo, onde vai se plantar, para gerar energia, né? Nós vimos aí as usinas hidrelétricas que usam a água como fonte de força para rodar aqueles geradores, as turbinas e os geradores, gerando energia. Para fabricar alimentos, materiais de higiene, diversos outros produtos nas indústrias, manipulação e produção de medicamentos. Então, ela é usada para muitas coisas, né? Para saciar nossa sede, cozinhar os alimentos, para higiene do corpo, do ambiente, para lavar uma roupa, para aguar uma planta. Então, são muitas as utilidades. E ela também pode ser usada como meio de transporte, né? Quando os barcos, navios, então servem para transportar as pessoas. Pode ser usada também para o esporte, para lazer. De acordo com a ONU, que é a Organização das Nações Unidas, cada indivíduo necessita de cerca de 110 litros de água de boa qualidade por dia para o consumo, para a higiene e para essas coisas que nós falamos. Então, temos aí uma imagem de um bebê tomando banho, de uma panela cozinhando, precisando de água,
de um esporte como é o lazer da natação. Então, resumindo, sem água não dá para viver, ok? Então, nos vemos na nossa próxima videoaula. Até mais!